As aparências e a realidade. Você tem dito repetidamente que os eventos não têm em causa que uma coisa simplesmente ocorre e que não se pode apontar uma causa. Certamente, tudo tem uma ou diversas causas. Como posso compreender a não causalidade das coisas? Do ponto de vista mais elevado, o mundo não tem causa. Mas qual é a sua própria experiência? Tudo é sem causa. O mundo não tem causa. Não estou a questionar sobre as causas que levaram à criação do mundo. Alguém viu a criação do mundo? Ele pode existir mesmo sem um princípio, existindo sempre. Mas eu não estou a falar do mundo. Eu admito que o mundo exista de algum modo e contém muitas coisas. Com certeza, cada uma delas deve ter uma causa ou diversas causas. Uma vez que tenhas criado para ti mesma um mundo no tempo e no espaço, governado pela causalidade, estarás limitada a procurar e achar causas para tudo. Tu fazes a pergunta e impões uma resposta. A minha pergunta é muito simples. Eu vejo todo tipo de coisas e compreendo que cada uma deve ter uma causa ou certo número de causas. Você diz que elas não têm causa, de seu ponto de vista. Mas para você, nada tem de ser e, portanto, a questão da causalidade não seria colocada. Por sua vez, você parece admitir a existência das coisas, mas nega a causalidade. E isso eu não consigo entender. Uma vez que aceite a existência das coisas, por que rejeitar suas causas? Eu só vejo consciência e sei que todas as coisas são apenas consciência. Assim como tu sabes que as imagens no ecrã do cinema são apenas luz. Mesmo assim, os movimentos da luz têm uma causa. A luz não se move em absoluto. Tu sabes muito bem que o movimento é ilusório. Uma sequência de interceptações e colorações num filme. O que se move é o filme. Filme esse que é a mente. Mas isso não faz a imagem sem causa. O filme existe e os atores e os técnicos, o diretor, o produtor e os vários fabricantes. O mundo é governado pela causalidade. Tudo está interligado. Certamente que tudo está interligado e, portanto, tudo tem inumeráveis causas. Todo o universo contribui para a mínima coisa. Uma coisa é como é, porque o mundo é como é. Vê bem, tu negocias com ornamentos feitos de ouro e eu com ouro. Entre os diferentes ornamentos não há nenhuma relação causal. Quando voltas a fundir um ornamento para fazer outro, não haverá nenhuma relação causal entre os dois. O fator comum será o ouro. Mas tu não podes dizer que o ouro é a causa. Ele não pode ser chamado de causa porque, por si mesmo, não causa nada. É refletido na mente como o eu sou, como o nome e a forma particular do ornamento. Mesmo assim, tudo é apenas ouro. Do mesmo modo, a realidade faz tudo possível. E mesmo assim, nada que faça uma coisa o que é, o seu nome e a sua forma, vem da realidade. Mas por que te preocupas tanto com a causalidade? Que importam as causas quando as próprias coisas são transitórias? Deixemos vir o que vem e deixemos ir o que vai. Por que te apegas tanto às coisas e a investigar as suas causas? Simples. Do ponto de vista relativo, tudo deve ter uma causa. De que te serve o ponto de vista relativo? Tu és capaz de olhar do ponto de vista absoluto? Por que voltar ao relativo? Tu tens medo do absoluto? Sinto-me receosa, sim. Tenho medo de adormecer nas minhas ditas certezas absolutas. Para viver uma vida decentemente,
os absolutos não ajudam. Quando você precisar de uma camisa, terá que comprar o tecido, chamar um alfaiate e tudo mais. Toda esta conversa mostra ignorância. E qual é a visão do conhecedor? Só há luz. E a luz é tudo. Tudo mais é apenas uma imagem feita de luz. A imagem está na luz. E a luz na imagem. A vida e a morte, ser e não ser, abandona essas ideias. Elas não têm qualquer utilidade para ti. De que ponto de vista você nega a causalidade? Do relativo, em que o universo é a causa de tudo, ou do absoluto, em que nada existe de alguma forma? De que estado estás tu a perguntar? Do estado de vigília diário, no qual todas estas discussões acontecem. No estado de vigília, surgem todos estes problemas, pois esta é a sua natureza. Mas tu não estás sempre neste estado. Que bem podes tu fazer num estado em que cais e do qual sais desamparadamente? De que modo pode ajudar-te a saber que as coisas estão relacionadas causalmente? Como podem elas parecer estar no teu estado de vigília? O mundo e o estado de vigília aparecem e desaparecem juntos. Quando a mente está tranquila, absolutamente em silêncio, o estado de vigília deixa de existir. Palavras como Deus, Universo, o total, o absoluto, o supremo, são somente ruídos no ar, pois não se pode agir sobre eles. Estás a propor perguntas que só tu podes responder. Não me coloque assim à parte. Você é muito rápido a falar na totalidade, no universo e nessas coisas imaginárias. Elas não podem vir e proibi-lo de falar em nome delas. Odeio essas generalizações irresponsáveis. E você tende a personalizá-las. Sem a causalidade, não haverá ordem, nem será possível uma ação com propósito. Tu queres conhecer todas as causas de cada evento? Isso é possível? Eu sei bem que não é possível. Tudo o que eu quero saber é se há causas para tudo e se as causas podem ser influenciadas e, com isto, afetar os eventos. Para influenciar os eventos, não é necessário conhecer as causas. Esse é um modo muito indireto de fazer as coisas. Tu não és a origem e o fim de cada evento? Então controla-o na própria origem. Todas as manhãs eu pego no jornal e leio com desânimo que as penas do mundo, a pobreza, o ódio e as guerras persistem. As minhas perguntas referem-se ao fato da dor, à causa, ao remédio. Não me deixe de lado dizendo que isto é budismo. Não me ponha etiquetas. A sua insistência na não causalidade elimina toda a esperança do mundo sempre em mutação. Tu estás confusa porque acreditas que estás no mundo, não que o mundo está em ti. Quem veio primeiro? Tu ou os teus pais? Tu imaginas que nasceste num certo lugar, num certo dia, que tens um pai e uma mãe, um corpo e um nome. Este é o teu pecado e a tua calamidade. Com toda a certeza, tu podes mudar o teu mundo se trabalhares sobre ele. Trabalha através de todos os meios. Trabalha. Quem te impedirá? Eu nunca te desencorajei. Com causas ou sem causas, tu fizeste este mundo e tu poderás mudá-lo. Um mundo sem causa está inteiramente além do meu controle. Pelo contrário, está totalmente dentro do teu poder mudar o mundo, do qual és a única origem e fundamento. O que foi criado pode ser sempre dissolvido e recriado. Tudo acontecerá como tu quiseres, desde que tu realmente o queiras. Tudo o que quero é saber como agir em relação às aflições do mundo. Tu mesma as criaste com os teus desejos e temores. Agora, lida com eles. Tudo ocorreu por ter esquecido do teu próprio ser, tendo dado realidade à imagem no ecrã. Ama as pessoas e sofre por elas, e trata de salvá-las.
Não é exatamente assim. Tu tens que começar contigo mesma. Não há outro modo. Trabalha. Não há nenhum mal em trabalhar. O seu universo parece conter toda a experiência possível. O indivíduo traça uma linha através dele e experimenta estados agradáveis e desagradáveis. Isto provoca as perguntas e a busca, as quais ampliam a perspectiva e habilitam o indivíduo a ir além de seu mundo estreito e autocriado, limitado e autocentrado. Este mundo pessoal pode ser mudado no tempo. O universo é atemporal e perfeito. Tomar as aparências pela realidade é um pecado doloroso e a causa de todas as calamidades. Tu és a consciência infinitamente criativa, toda abrangente e eterna. A consciência. Todo o resto é local e temporal. Não te esqueças o que tu és. Enquanto isso, trabalha o conteúdo do teu coração. O trabalho e o conhecimento devem andar lado a lado. O meu próprio sentimento é que o meu desenvolvimento espiritual não está nas minhas mãos. Fazer planos pessoais e levá-los a cabo não levam a nenhuma parte. Ando simplesmente em círculos ao redor de mim mesma. Quando Deus considerar o fruto maduro, Ele o arrancará e o comerá. Seja qual for o fruto que lhe pareça verde, ele permanecerá na árvore do mundo por mais um dia. Tu pensas que Deus te conhece? Ele nem mesmo conhece o mundo. O seu é um Deus diferente. O meu é diferente do seu. O meu é misericordioso. Ele sofre conosco. Tu oras para salvar alguém, enquanto milhares morrem. E também, se todos deixarem de morrer, não haverá espaço na Terra. Eu não tenho medo da morte. O meu interesse está na aflição e no sofrimento. O meu Deus é um Deus simples e um pouco desamparado. Ele não tem poder para obrigar-nos a ser sábios. Só pode ficar-se e esperar. Se tu e o teu Deus são desamparados, isso não implica que o mundo é acidental? E se assim é, a única coisa que tu podes fazer é ir para além dele.